Milhões em ideias, a força da mentalidade de sucesso. Prólogo, a riqueza que começa na cabeça. Sabe aquela sensação de que o mundo parece girar e, mesmo assim, você continua no mesmo lugar? Pois, eu também já senti isso. Trabalhava duro, me esforçava ao máximo, mas parecia que o dinheiro tinha uma bússola quebrada, sempre errava o caminho para minha conta. Foi aí que caiu a ficha, a verdadeira riqueza não começa no bolso, começa na cabeça. Eu percebi que antes de mudar a vida, eu precisava mudar a forma de pensar. E não tô falando de pensar positivo de qualquer jeito, não. Tô falando de reprogramar o jeito de enxergar o mundo, de trocar a lente da escassez pela lente da abundância. Enquanto a maioria acorda para correr atrás de dinheiro, o que os milionários fazem é acordar para gerar ideias. E ideias, elas são a nova moeda do mundo moderno. A real é que toda fortuna começou com um pensamento. Uma faísca, um e se, perdido no meio de uma madrugada. Steve Jobs teve uma. Elon Musk também. Mas não são só eles, o pedreiro que virou dono da construtora, o vendedor que criou seu próprio produto, o cara comum que aprendeu a jogar o jogo do dinheiro. Todos começaram do mesmo ponto, uma ideia. E é curioso como a vida muda quando a gente entende isso. Quando você percebe que sua mente é tipo uma mina de ouro escondida, e cada pensamento pode ser uma pepita esperando para ser lapidada, tudo muda. Você começa a valorizar o silêncio, o tempo sozinho, aquele momento de insight no banho, porque sabe que ali pode estar o próximo milhão. Mas o problema é que a maioria foi ensinada a trabalhar mais em vez de pensar melhor. Eu também fui. Até descobrir que o esforço físico sem direção mental é só cansaço bem pago. O que separa quem vive correndo de quem vive criando é o tipo de pensamento que alimenta a mente. E não existe segredo místico. Existe consciência. Existe foco. Existe a decisão de parar de ser escravo da rotina e começar a ser autor das próprias ideias. A partir daí, o dinheiro deixa de ser objetivo e vira consequência. Quando entendi isso, tudo começou a fluir de um jeito diferente. As oportunidades que antes eu não via começaram a aparecer. As portas que pareciam trancadas começaram a se abrir e, ironicamente, não foi sorte, foi clareza mental. Então, se você está lendo isso agora, já sabe o que vem pela frente. Esse livro não é sobre ficar rico do nada. É sobre pensar como quem já é rico. É sobre treinar sua mente para criar, multiplicar e transformar ideias em realidade. Porque no fim das contas, o mundo é dos que pensam. E quem domina a mente, cria fortuna com uma simples ideia. O dia em que descobri onde o ouro se escondia. Eu lembro exatamente do dia em que tudo virou. Não foi quando ganhei mais dinheiro, nem quando comprei alguma coisa cara. Foi num dia comum, desses em que a vida parece meio cinza e a cabeça pesa de tanto pensar. Eu estava cansado de correr, de tentar, de sentir que sempre faltava alguma coisa. E, no meio desse caos, veio aquele silêncio estranho, o tipo de silêncio que parece conversar com você. Foi ali que eu percebi, o verdadeiro ouro não estava nas mãos, estava nas ideias. E, sinceramente, aquilo me arrepiou. Eu entendi que todo o dinheiro que eu tanto buscava era só um reflexo do que eu criava dentro da minha cabeça. A riqueza, na real, não nasce na conta bancária, ela brota na mente de quem aprende a pensar de um jeito diferente. Até aquele momento, eu achava que sucesso era sobre ter mais. Mais trabalho, mais esforço, mais tempo. Mas o jogo virou quando percebi que não é sobre ter, é sobre enxergar o que os outros não veem. É sobre transformar um pensamento solto em algo que muda a sua vida. A ideia é o que acende o fogo. O resto é consequência. Eu comecei a lembrar de todas as vezes em que uma boa ideia apareceu e eu ignorei. Quantas oportunidades passaram só porque eu estava ocupado demais tentando fazer o que todo mundo faz? É engraçado, mas a vida sempre dá sinais. Só que a gente tá tão distraído procurando ouro no chão, que esquece de procurar na cabeça. Quando isso caiu no meu coração, tudo mudou. Parei de correr atrás e comecei a criar caminhos. Parei de trabalhar por dinheiro e comecei a trabalhar com propósito. As coisas começaram a fluir,
os resultados apareceram. E, olha que ironia, o dinheiro veio junto, como se sempre tivesse me esperando, só para ver se eu realmente tinha entendido a lição. Hoje eu sei, ideias são as novas minas de ouro. E a mente, meu amigo, é o terreno mais valioso do planeta. Quem aprende a cavar dentro de si mesmo descobre uma fortuna que ninguém pode roubar. Foi esse o dia em que tudo começou a fazer sentido. O dia em que percebi que o ouro que eu tanto buscava sempre esteve dentro da minha cabeça. O pensamento de milhões. Tem coisa que o tempo não explica. Você pode passar anos ralando, suando a camisa, acumulando cansaço e frustração, e, de repente, em um segundo, tudo muda com um pensamento certo, na hora certa. Foi assim comigo, um estalo, uma ideia que parecia boba no começo, mas que virou a chave de tudo. Eu sempre acreditei que o segredo estava no esforço. Acordava cedo, dormia tarde, trabalhava como um louco achando que quanto mais eu fizesse, mais rápido o sucesso chegaria. Só que o que ninguém me contou é que trabalhar duro com a mentalidade errada é igual remar contra a maré. Você se cansa, mas não sai do lugar. Um dia, cansado de tudo, eu parei. Só parei. E, no silêncio, veio aquele lampejo. E se o que eu tô tentando conseguir com força, eu conseguisse com direção? Pronto. Foi como se o universo tivesse me dado um mapa que sempre esteve ali, mas eu nunca tinha olhado com atenção. A força física sem clareza mental é desperdício. Mas um pensamento bem posicionado pode mudar o jogo inteiro. Pensa comigo, uma simples ideia criou a Apple. Um insight fez nascer o Facebook. Uma sacada gerou bilhões na mente de quem acreditou nela. Não foi sorte, foi mentalidade estratégica. O mundo não é movido por músculos, é movido por mentes que pensam diferente. Depois que entendi isso, comecei a respeitar mais o poder de um bom pensamento. Passei a dar valor a cada ideia que surgia, mesmo as pequenas. Porque às vezes o que falta para virar o jogo não é mais esforço, é mais consciência. Hoje eu vejo que aquele pensamento, simples, direto e no momento certo, valeu mais do que todos os anos em que eu tentei vencer na marrã. Porque quando a mente se alinha com a direção certa, o universo começa a cooperar. As portas que antes pareciam trancadas simplesmente se abrem, e a vida começa a fluir com uma leveza que o trabalho duro sozinho jamais traz. Então, se eu pudesse resumir o que aprendi, eu diria, um pensamento certo, no momento exato, vale mais do que 1000 horas de esforço cego. Porque quando você pensa do jeito certo, o que antes levava anos, acontece num piscar de olhos. Parte 1. O valor invisível das ideias. Engraçado como o mundo ensina a gente a correr atrás de dinheiro, mas quase nunca ensina onde ele realmente nasce. A verdade é que o dinheiro não brota do trabalho duro em si, ele nasce das ideias certas. É nelas que mora o valor invisível que poucos enxergam. Durante muito tempo eu acreditei que sucesso era suor, planilha e sacrifício. E olha, não estou dizendo que esforço não conta, mas um dia percebi que uma única ideia pode render mais do que anos de esforço mal direcionado. E isso mudou completamente a forma como eu vejo tudo. O curioso é que esse valor é invisível mesmo, ele não aparece no extrato, nem brilha no bolso. Está escondido na cabeça de quem ousa pensar diferente. São as ideias que criam produtos, negócios, soluções e até novos mundos. Toda fortuna começa com uma faísca mental, um lampejo que nasce de uma mente inquieta. O problema é que muita gente subestima o poder de pensar. Acha que ideia é coisa abstrata, que não paga a conta. Só que o que paga, o que constrói, o que multiplica, sempre começou com uma ideia. Tudo que existe à sua volta um dia foi apenas pensamento, da cadeira onde você senta ao celular que segura. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar como as ideias são o ativo mais poderoso que existe. Quero abrir seus olhos para enxergar que cada pensamento pode ser uma semente milionária esperando o terreno certo para germinar. Porque no fim das contas, o segredo não está em fazer mais, e sim em pensar melhor. E quando você aprende a ver o valor invisível das ideias, o mundo começa a mostrar oportunidades que sempre estiveram ali, só esperando alguém com a mente aberta para enxergá-las. Capítulo 1. O ativo mais poderoso do mundo.
Se alguém me perguntasse hoje qual é o ativo mais poderoso do mundo, eu não hesitaria nem por um segundo: é a mente humana. Sim, essa mesma que às vezes te engana, te sabota e te deixa acordado de madrugada pensando no futuro, é nela que mora o maior poder que existe. Eu demorei para entender isso. Durante anos, achei que o valor estava nas coisas, no dinheiro, nas máquinas, nos contatos, nas oportunidades. Mas um dia percebi que tudo que existe começou dentro da cabeça de alguém. Cada império nasceu de uma ideia. Cada fortuna, de um pensamento. E aí eu entendi: o verdadeiro investimento é em quem pensa, não em quem repete. Olha ao seu redor. Tudo o que você vê, absolutamente tudo, já foi só um pensamento solto na mente de alguém. A cadeira que você está sentado, a música que toca no fone, o prédio, o carro, o celular, tudo isso foi imaginado antes de existir. E é aí que mora o ouro invisível: as ideias são a matéria-prima da riqueza. A diferença entre quem enriquece e quem apenas sobrevive está no tipo de pensamento que alimenta a mente. Enquanto uns passam a vida tentando juntar dinheiro, outros passam a vida criando ideias que geram dinheiro. É uma mudança sutil, mas é isso que separa os que lutam dos que prosperam. O mais fascinante é que esse ativo não depende de herança, de sorte ou de contatos. Ele está aí, dentro de você, esperando ser usado. A mente é um motor que não gasta combustível: quanto mais você a usa, mais forte ela fica. E o retorno? Infinito. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como usar esse poder a seu favor. Quero te fazer enxergar que, quando você aprende a pensar diferente, o mundo começa a se abrir de um jeito que parece até mágico. Porque não existe nada mais valioso do que uma mente que acredita que pode criar. E é exatamente aí que tudo começa: a riqueza nasce quando a mente desperta. A centelha que cria fortunas. Engraçado pensar que as maiores fortunas do mundo começaram com uma ideia simples. Nada de planos mirabolantes, nem recursos infinitos, só uma faísca. Um pensamento que, no começo, parecia pequeno demais para mudar alguma coisa, até que mudou tudo. Steve Jobs começou com a ideia de colocar um computador dentro de casa. Jeff Bezos só queria vender livros pela internet. O Walt Disney queria criar um lugar onde as pessoas pudessem sorrir de verdade. E olha o que essas ideiazinhas viraram. Isso prova que o poder não está na ideia em si, mas em quem acredita nela. Eu costumo dizer que cada um de nós carrega dentro da cabeça uma mina de ouro, só esperando a coragem certa para ser explorada. A centelha criativa mora em todo mundo: no trabalhador que tem um sonho engavetado, na dona de casa que tem talento nas mãos, no estudante que enxerga o mundo com outros olhos. A diferença é que poucos param para ouvir essa voz interna que sussurra: e se? A verdade é que a criatividade não é um dom místico reservado para gênios. Ela é uma habilidade natural, meio esquecida no meio da rotina, mas sempre ali, pronta para acender quando você menos espera. Às vezes, é um problema que te incomoda tanto que te obriga a pensar diferente. Outras vezes, é só curiosidade pura, e é justamente daí que nascem as ideias milionárias. O mais bonito disso tudo é que a faísca da criação não escolhe idade, profissão ou condição. Qualquer pessoa pode transformar uma simples ideia em algo grandioso, desde que acredite o suficiente para colocá-la em movimento. Porque, no fim das contas, o mundo é movido por quem tem coragem de dar vida ao invisível. Então, se tem uma ideia que não sai da sua cabeça, presta atenção. Pode ser ela, essa mesma, a centelha que vai iluminar o caminho da sua fortuna. De ideias a bilhões. Você já reparou que os maiores impérios do mundo nasceram de uma visão simples? Uma fagulha, um pensamento meio maluco, que muita gente provavelmente riu na época, mas que hoje vale bilhões. Isso me fascina. É como se o universo tivesse um senso de humor afiado: ele pega quem acredita na própria loucura e transforma em gênio. Pensa no Elon Musk, por exemplo. Enquanto o mundo achava que foguete era coisa só de governo, ele teve a coragem de imaginar a SpaceX, e hoje está literalmente colocando pessoas no espaço. Ou o Jeff Bezos, que começou vendendo livros de dentro da garagem, e hoje controla um dos maiores ecossistemas de negócios do planeta. O Steve Jobs acreditou que um computador podia caber na palma da mão, e fez isso acontecer.
Mas não são só esses gigantes. O Nubank, que começou como uma ideia de simplificar o banco no Brasil, virou uma revolução financeira global. A Magalu, que nasceu como uma pequena loja no interior, virou um império digital. O Red Bull, que parecia só um energético esquisito, virou um estilo de vida que movimenta bilhões. Tudo isso nasceu de gente comum com uma visão em comum. E o mais incrível é que esse poder não está reservado para poucos. Todo mundo tem dentro de si uma ideia capaz de mudar o jogo. Às vezes ela está dormindo, às vezes sufocada pelo medo ou pela rotina, mas ela está lá. O que falta, na real, não é criatividade, é coragem para acreditar que um pensamento pode ser o ponto de virada da sua vida. Porque no fim das contas, os bilionários não começaram com bilhões. Começaram com ideias, com fé nelas e com a ousadia de colocar o invisível em prática. E se tem algo que eu aprendi, é isso: uma ideia certa, nas mãos certas, pode valer mais do que qualquer tesouro escondido. Capítulo 2: Ideias não valem nada, até você agir. Sabe aquela ideia genial que você já teve no banho, antes de dormir ou andando na rua? Pois, eu também já tive várias. Algumas até me tiraram o sono de tanta empolgação. Mas sabe quantas realmente mudaram a minha vida? Só as que eu tive coragem de colocar em prática. O resto morreu ali mesmo, na minha cabeça. A verdade é dura, mas libertadora: ideia sem ação é só imaginação de luxo. E não importa o quão incrível ela pareça, se você não se mover, ela vira só mais um perdido no tempo. O mundo tá cheio de gente com boas ideias, mas pouquíssimos têm a disciplina e a ousadia de transformar pensamento em realidade. Eu aprendi na Mahan que a diferença entre sonhadores e realizadores é o verbo coagir. Porque pensar é confortável, sonhar é bonito, mas agir é desconfortável, é suar, errar, ajustar, insistir. Só que é nesse atrito que a mágica acontece. Nenhum bilionário construiu impérios só com boas intenções, eles colocaram o caos em movimento. O engraçado é que o universo recompensa quem se move. Quando você dá o primeiro passo, parece que tudo começa a se alinhar, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem, portas se abrem. Mas isso só acontece depois da ação, nunca antes. O universo não trabalha com promessas, ele trabalha com provas. Então, se você tem uma ideia guardada aí, esperando o momento certo, deixa eu te contar um segredo: o momento certo nunca chega. Quem faz ele chegar é você. Porque ideias valem bilhões, mas só depois que alguém tem coragem de tirá-las do papel. A verdade nua sobre a boa ideia. Sabe aquele papo de que para ficar rico você precisa de uma boa ideia? Esquece isso. Eu também já acreditei nesse mito por muito tempo, achava que bastava ter um pensamento genial para mudar de vida. Mas a real é que ideia boa tem de sobra por aí, o que falta é gente que faz acontecer. Eu conheço pessoas incríveis, cheias de criatividade, que vivem dizendo: eu tive essa ideia antes daquele cara. E talvez seja verdade. Mas o problema é que quem agiu primeiro ganhou o jogo. Não foi o mais inteligente, nem o mais criativo, foi o mais corajoso. Porque no fim das contas, riqueza não vem de pensar, vem de executar com a mentalidade certa. E olha, eu aprendi isso na prática. Eu já tive ideias que poderiam ter virado ouro, mas deixei passar porque estava esperando o momento perfeito. Soiler, ele nunca chegou. E enquanto eu pensava, outro foi lá e fez. A diferença entre sucesso e arrependimento, às vezes, é só uma decisão tomada na hora certa. O mundo não premia quem pensa bonito. Premia quem põe o pensamento para andar. É o famoso feito é melhor que perfeito. Porque uma ideia sem ação é como uma semente guardada numa gaveta, ela nunca vai florescer. A mentalidade certa não é a de esperar a ideia perfeita, e sim a de agir mesmo quando ainda parece imperfeita. Quem pensa demais, paralisa. Quem executa, aprende, ajusta e cresce. É esse ciclo que cria riqueza. Então, não se prenda ao mito da grande ideia. A ideia não te faz milionário. A ação, sim. O verdadeiro ouro não está em pensar algo novo, está em ter a ousadia de transformar o que já existe em algo que funciona.
Porque no fim das contas, o mundo não precisa de mais sonhadores, ele precisa de realizadores. Os assassinos invisíveis das ideias. Sabe aquele frio na barriga que dá quando você pensa em começar algo novo? Pois, esse frio, quando não é controlado, vira medo. E o medo, meu amigo, é o primeiro assassino de ideias. Ele chega disfarçado de prudência, de não é o momento certo, de talvez depois. E, quando você percebe, sua ideia já está lá, no cemitério das oportunidades, enterrada viva. Eu já perdi a conta de quantas vezes deixei de agir por medo de errar. Medo do que os outros iam pensar. Medo de fracassar. E, enquanto o medo cochichava no meu ouvido, a procrastinação puxava a cadeira do lado e dizia: relaxa, começa amanhã. Só que o amanhã virava semana, o mês virava ano, e o sonho virava poeira. Aí vem o terceiro vilão, o perfeccionismo. O disfarce mais elegante do medo. Ele te convence de que ainda não está bom o suficiente, que falta ajustar um detalhe, melhorar um pouco mais, esperar o momento ideal. Mas o perfeccionismo não quer te proteger, ele quer te paralisar. Ele é o freio de mão puxado da criatividade. O mais irônico é que nenhuma ideia nasce perfeita. As ideias crescem na imperfeição, se moldam no caminho, ganham forma enquanto são colocadas em prática. Quem espera o cenário perfeito nunca sai do lugar. É como querer surfar esperando o mar parar de ter ondas. Eu aprendi que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo tremendo. E que o segredo para vencer a procrastinação é começar, simples assim. Começa pequeno, mas começa agora. Porque o que destrói as ideias não é a falta de talento, é o excesso de dúvida. Então, se tem algo fervendo aí dentro da sua cabeça, não deixe o medo apagar essa chama. Porque toda grande ideia que você vê brilhar por aí um dia também foi frágil, incerta e imperfeita. A diferença é que alguém teve coragem de protegê-la do trio fatal: medo, procrastinação e perfeccionismo. Capítulo 3. A mente criadora x a mente reativa. Tem gente que acorda e decide como o dia vai ser. E tem gente que acorda e deixa o dia decidir por ela. A diferença entre essas duas pessoas está no tipo de mente que elas alimentam, a mente criadora ou a mente reativa. Eu já vivi dos dois lados, e posso te garantir, o segundo é um beco sem saída. A mente reativa é aquela que vive no modo sobrevivência. Ela reage ao que acontece, se adapta, tenta apagar incêndios, vive de sustos e desculpas. Ela espera o problema chegar para se mexer. Vive presa ao "e se der errado". É o tipo de mente que está sempre atrasada para o próprio futuro. Agora, a mente criadora é outra história. Ela não espera, ela provoca. Ela não reza para ter sorte, ela cria oportunidades. É a mente que olha para o caos e pensa: ok, o que posso construir com isso? É a mente que não se deixa levar pelo medo, porque entende que tudo começa no pensamento. Quem cria, comanda. Quem reage, obedece. Quando percebi que estava vivendo no modo reativo, foi como acordar de um transe. Eu percebi que estava deixando o mundo decidir meus passos, o mercado, as pessoas, as circunstâncias. Foi aí que resolvi virar o jogo. Mudei minha forma de pensar antes de tentar mudar minha vida. E foi mágico ver como tudo ao redor começou a se alinhar. Nesse capítulo, eu quero te mostrar essa virada interna, como sair do piloto automático e assumir o volante da própria mente. Porque no final, o segredo é simples: quem aprende a criar, não precisa mais reagir. Os dois mundos dentro da mente. Já percebeu como tem gente que parece ter um ímã para oportunidades, enquanto outros vivem dizendo que nada dá certo? A diferença entre eles não é sorte, é o tipo de mente que escolhem alimentar. Existem dois modos mentais, o de quem cria oportunidades e o de quem apenas reage a elas. A mente criadora é inquieta, curiosa, ousada. Ela não espera a vida acontecer, ela provoca o movimento. Quando o mundo fecha uma porta, ela abre uma janela. Quando vê crise, enxerga chance. É o tipo de pessoa que transforma problema em projeto, obstáculo em degrau, e tropeço em aprendizado. Ela cria o próprio caminho. Já a mente reativa vive no modo automático. Ela reage ao que acontece, espera pelas condições perfeitas, culpa o governo,
o mercado, o tempo. Ela está sempre um passo atrás, esperando que algo externo mude para só então se mover. É aquela que diz: quando as coisas melhorarem, eu começo. Só que o segredo é o contrário, as coisas só melhoram quando você começa. Eu já fui essa pessoa reativa. Ficava olhando os outros avançarem e pensava: poxa, por que comigo não acontece? A resposta era simples: eu estava esperando o mundo me empurrar, quando na verdade ele só se move quando você empurra primeiro. Quem cria, lidera. Quem reage, segue. A grande virada acontece quando você entende que não precisa esperar nada nem ninguém para agir. Você pode ser o ponto de partida. A vida recompensa quem se antecipa, quem se arrisca, quem constrói o próprio vento quando ele não sopra. No fim das contas, o jogo é mental. Ou você escolhe ser o arquiteto das suas oportunidades, ou continua sendo espectador das dos outros. E quer saber o segredo? A diferença entre os dois mundos começa com um simples pensamento: e se eu fizer diferente? Onde uns veem problemas, outros enxergam portas. Eu aprendi que a mente criadora tem um olhar diferente sobre o mundo. Enquanto a maioria se desespera diante de um obstáculo, quem tem essa mentalidade vê uma chance disfarçada de desafio. É impressionante como tudo muda quando você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e começa a pensar: o que eu posso fazer com isso? A mente reativa enxerga a crise. A mente criadora enxerga a oportunidade. A reativa reclama do problema, a criadora agradece o aprendizado. É como se estivessem vivendo em realidades paralelas, uma presa no medo, e a outra brincando de transformar causa em lucro. E o curioso é que o mundo é o mesmo, o que muda é o filtro mental. Quando eu comecei a mudar meu olhar, as coisas começaram a acontecer. Antes, um cliente difícil me tirava o sono. Hoje, eu vejo nisso um treinamento para crescer. Antes, uma ideia rejeitada me deixava frustrado. Hoje, eu entendo que cada não abre espaço pro sim que realmente importa. A mente criadora entende que até os erros fazem parte da construção. É por isso que pessoas com a mesma chance chegam a resultados tão diferentes. Uma vê o buraco, a outra vê o trampolim. Uma reclama da chuva, a outra vem de guarda-chuva. Quem pensa de forma criadora transforma o improvável em possível. No fim das contas, o segredo é simples: o problema é o mesmo para todo mundo. A diferença é que uns param diante dele, e outros constroem uma ponte por cima. E é aí que a riqueza mora, no olhar de quem decide criar em vez de apenas reagir. Parte 2. A força mental por trás da criação. Chega um ponto em que a gente entende que criar não é só ter ideias, é ter estrutura mental para sustentá-las. E é aqui que começa a mágica de verdade. Porque não adianta nada ter uma mente brilhante se por dentro você está travado, cheio de dúvidas, sabotagens e pensamentos que puxam para baixo. A criação nasce da clareza, mas se fortalece na mente que acredita. Durante muito tempo eu achei que bastava pensar grande. Mas descobri que pensar grande com uma mentalidade pequena é como tentar plantar flores em solo seco: não cresce. A força mental é o combustível invisível das grandes realizações. É ela que te faz levantar quando dá errado, persistir quando ninguém acredita e seguir em frente mesmo quando parece que nada faz sentido. A verdade é que a mente é o motor da criação. E, como todo motor, precisa de manutenção. Se você alimenta sua cabeça com medo, dúvida e negatividade, ela trava. Mas se alimenta com fé, foco e propósito, ela vira uma usina de ideias poderosas. A força mental é o que separa quem só sonha de quem realmente transforma sonho em resultado. Nessa parte do livro, eu quero te levar para dentro desse motor invisível. Vamos entender como os pensamentos moldam a realidade, como energia e mentalidade trabalham lado a lado e como fortalecer a mente para ela não só criar, mas sustentar tudo o que você quer construir. Porque no fim das contas, o segredo não está em ter ideias geniais, está em ter uma mente forte o bastante para torná-las possíveis. Capítulo 4. Como pensar como um milionário criativo. Você já reparou como os milionários não pensam como a maioria? Eles olham para um problema e veem um projeto. Olham para um não e veem uma brecha. Enquanto o mundo diz impossível, eles já estão testando o primeiro protótipo.
E o mais curioso é que isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Eu sempre achei que riqueza era uma questão de sorte ou talento. Até entender que o que realmente diferencia quem cria fortuna é o jeito de pensar. Os milionários criativos não esperam o momento perfeito, eles criam o momento. Não ficam presos no medo de errar, porque sabem que o erro é parte do processo. Eles pensam em movimento. Pensar como um milionário criativo é tipo reprogramar o cérebro para jogar um jogo diferente. Enquanto a maioria pensa em sobreviver, eles pensam em expandir. Onde outros enxergam obstáculos, eles veem matéria-prima para construir algo novo. E isso não é um dom reservado para poucos, é uma habilidade que qualquer um pode desenvolver. Nesse capítulo, eu quero abrir tua cabeça para esse novo jeito de pensar. Vamos falar sobre como transformar a mente em uma fábrica de oportunidades, como desbloquear a criatividade mesmo em tempos difíceis e como pensar de forma tão estratégica que o dinheiro vira consequência natural. Porque no fim das contas, ser um milionário criativo não é sobre ter, é sobre enxergar o que ninguém mais vê e ter coragem de agir antes de todo mundo. A cabeça que enxerga além da caixa. Tem gente que olha para um problema e trava. E tem gente que olha para o mesmo problema e solta um peraí, e pronto, nasce uma solução fora da curva. O que muda? O padrão mental. A forma de pensar de quem enxerga soluções fora da caixa é completamente diferente. É como se essas pessoas tivessem uma lente especial que transforma confusão em clareza. O primeiro padrão é simples, mas poderoso: curiosidade constante. Quem pensa diferente não aceita ou é assim mesmo. Eles perguntam, cutucam, testam, duvidam, desmontam tudo só para ver como funciona. Onde a maioria vê limite, eles veem espaço para criar. São movidos por uma mistura de curiosidade e inconformismo, uma vontade quase teimosa de descobrir um novo caminho. Outro padrão é a capacidade de ver conexão onde ninguém mais vê. Eles ligam pontos distantes e criam algo totalmente novo. Um exemplo? Alguém um dia juntou o telefone com câmera e mudou o mundo. Outro misturou tecnologia com transporte e criou a Uber. É isso que a mente criativa faz, transforma o óbvio em extraordinário. E tem mais, quem pensa fora da caixa não tem medo de parecer estranho. Eles erram rápido, aprendem mais rápido ainda e não ligam para os olhares tortos. Porque entendem que inovação e julgamento andam lado a lado. O segredo é continuar acreditando mesmo quando ninguém entende o que você está vendo. Essas pessoas também têm um padrão curioso. Elas não enxergam problemas como muros, mas como portas disfarçadas. Quando algo dá errado, elas não perguntam por que isso aconteceu comigo, mas o que isso quer me ensinar. E é aí que mora o diferencial, elas transformam crise em combustível. No fim das contas, pensar fora da caixa é mais sobre libertar a mente do medo de errar do que sobre ser genial. É sobre se permitir criar, testar e brincar com as ideias até encontrar uma que brilhe. Porque quem enxerga soluções fora da caixa entendeu uma coisa simples: as melhores respostas da vida nunca estão onde todo mundo procura. O laboratório invisível das grandes ideias. Sempre achei curioso como as melhores ideias da minha vida nunca apareceram no meio do barulho. Elas surgiram quando o mundo calava, naquele silêncio meio sagrado que existe entre um pensamento e outro. Foi aí que percebi que a mente é um laboratório invisível, e que dentro dela acontecem as maiores criações da nossa existência. Quando a gente se permite parar, respirar e silenciar o caos externo, é como se abríssemos a porta desse laboratório secreto. Lá dentro, os pensamentos se misturam, os sonhos se testam e as ideias ganham forma. O silêncio é o ambiente perfeito para a criação florescer. É nele que a intuição sussurra, que o insight aparece do nada e que o impossível começa a parecer plausível. Mas o problema é que a maioria vive com a cabeça em modo trânsito, buzinas, pressa, ruído e zero espaço para pensar. A mente reativa vive cheia, saturada, sempre tentando resolver o próximo problema. Já a mente criadora sabe que o vazio é fértil. É no espaço entre um pensamento e outro que o novo nasce. Eu costumo imaginar minha mente como um laboratório com luz baixa, cheio de ideias em tubos de ensaio, borbulhando em silêncio. Algumas explodem, outras evaporam, mas de vez em quando, uma fórmula dá certo, e muda tudo.
Grandes ideias não gritam, elas cochicham. E só quem aprende a silenciar o barulho do mundo consegue ouvi-las. Por isso, toda vez que eu preciso criar algo novo, eu não corro atrás de mais informação, eu busco menos ruído. Fecho os olhos, desligo o mundo e deixo a mente trabalhar em paz. Porque, no fim das contas, as ideias mais valiosas não são criadas no barulho da pressa, mas no silêncio da clareza. Capítulo 5. Riqueza é energia, não esforço. Demorei anos para entender isso, mas um dia a ficha caiu com força. Riqueza não é sobre esforço, é sobre energia. E não tô falando de papo místico. Tô falando de vibração, de frequência, de como o que você sente e pensa literalmente constrói o que você vive. Enquanto muita gente acredita que ficar rico é resultado de ralar mais, os verdadeiros milionários aprenderam a vibrar diferente. Eu já fui o cara que trabalhava 14 horas por dia achando que o sucesso era uma questão de tempo. Mas sabe o que acontecia? Quanto mais eu me esforçava, mais cansado e travado eu ficava. Era como empurrar o mundo com a cabeça. Até que percebi que o que cria riqueza não é a força física, é a força mental e emocional. Quando você muda a energia, o dinheiro começa a fluir de um jeito quase natural. A riqueza é movimento, é um fluxo. Se você vibra escassez, ela escapa. Se você vibra abundância, ela se aproxima. É como um imã invisível, o dinheiro é atraído por quem está em sintonia com ele. E essa sintonia vem da mente, das crenças, das emoções e do estado interno que você escolhe viver todos os dias. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como sair do modo força bruta e entrar no modo fluxo consciente. Quero te provar que não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar alinhado. Quando você aprende a ajustar sua energia, o universo começa a cooperar, e tudo parece se encaixar com menos esforço e mais resultado. Porque no fim, a verdade é simples, dinheiro é energia em movimento. E quem aprende a vibrar na frequência certa nunca mais precisa correr atrás dele, ele é que começa a te encontrar. Quando a mente e o coração falam a mesma língua. Já percebeu como as melhores ideias aparecem quando a gente está em paz? Não é coincidência. As ideias não gostam de confusão, elas florescem quando existe alinhamento mental e emocional. Quando a cabeça está leve e o coração tranquilo, parece que o universo sussurra soluções. Mas quando a mente está uma bagunça, nada flui. Eu vivi isso na pele. Teve uma fase em que eu tentava forçar as ideias a acontecer. Sentava na frente do computador, me cobrava, estressava, e nada vinha. A mente travava. Era como tentar pescar em água turva, impossível ver alguma coisa. Até que percebi que ideias não são criadas na pressão, e sim na harmonia. Quando o corpo, mente e emoção estão vibrando no mesmo ritmo, tudo flui naturalmente. É como se a criatividade fosse um rio, e o alinhamento fosse a ponte que permite ele passar. Se você está ansioso, com medo ou frustrado, bloqueia o fluxo. Mas quando respira, relaxa e confia, a água volta a correr. E de repente, lá vem ela, a ideia certa, na hora certa, do jeito mais simples possível. O segredo é entender que criar é sentir, não forçar. As ideias não gostam de caos, gostam de clareza. Quando você alinha pensamento e emoção, a inspiração vem sozinha, como se fosse um presente inesperado. É nesse estado que os grandes criadores, artistas e empreendedores vivem, conectados com o próprio centro. Então, se você sente que as ideias não estão aparecendo, não se culpe. Só se alinhe. Diminua o barulho, cuide da mente, acalme o coração. Porque, no fim, as melhores ideias não são pensadas, são sentidas. Sintonize com a frequência da abundância. Tudo no universo vibra, e isso inclui você, eu, suas ideias e até o dinheiro. Parece papo de física quântica misturada com espiritualidade, mas é pura realidade. Riqueza é uma questão de frequência. Quando você vibra escassez, atrai mais escassez. Quando você vibra abundância, o universo responde no mesmo tom. É como se a vida fosse uma estação de rádio, e o que você sente é o que define a música que toca. Eu demorei para entender isso. Passei anos tentando controlar o lado de fora, trabalhar mais, planejar mais, correr mais.
Até que percebi que o jogo real acontece dentro. A frequência que você emite é a que determina o que você recebe. Quando comecei a cuidar do que pensava e, principalmente, do que sentia, as coisas começaram a se encaixar de um jeito quase mágico. A intuição virou minha bússola. Antes eu duvidava dela, achava que era coisa de gente zen demais. Mas depois percebi que essa voz interna é a tradução da nossa vibração, é ela que te mostra quando algo está alinhado ou não. E toda vez que ignorei essa voz, quebrou. Toda vez que segui, fluiu. A intuição é a linguagem da energia, e quem aprende a escutá-la entra num fluxo onde tudo parece se mover a favor. A mentalidade de abundância nasce exatamente daí, desse estado em que você entende que o universo não é um lugar de falta, e sim de infinitas possibilidades. Quando você começa a pensar assim, o medo dá lugar à confiança, e a escassez perde espaço para a criatividade. Você para de competir e começa a criar. Então, se a sua vida parece travada, talvez você só esteja sintonizado na estação errada. Muda a frequência. Cuida da sua energia. Agradece, vibra alto, confia. Porque a vida é um espelho vibracional, ela só devolve aquilo que você emite. E quando você aprende a vibrar abundância, não precisa mais correr atrás do que é seu, ele vem te encontrar. Capítulo 6. Como blindar sua mente contra sabotadores. Tem hora que a nossa maior batalha não é contra o mundo lá fora, é contra a voz dentro da cabeça. Aquela que duvida, critica, compara, e parece ter prazer em te lembrar de tudo que ainda não deu certo. Eu conheço bem essa voz, porque ela já me fez travar muitas vezes. E foi aí que aprendi que blindar a mente é o primeiro passo para construir qualquer tipo de riqueza. A verdade é que os sabotadores mentais são sorrateiros. Eles não chegam gritando, chegam disfarçados de lógica, prudência ou bom senso. Um deles sussurra, e se der errado? Outro provoca, você não é bom o bastante. E o pior de todos diz, espera mais um pouco, agora não é hora. Resultado? As ideias morrem antes mesmo de nascer. Mas existe uma virada poderosa quando você começa a perceber que a mente não precisa ser um campo de guerra. Ela pode ser um jardim, e você decide o que vai crescer lá dentro. Quando comecei a treinar meus pensamentos, percebi que o segredo não era lutar contra o medo, mas não dar palco para ele. Neste capítulo, eu quero te mostrar como proteger sua mente de sabotagens internas, fortalecer sua autoconfiança e criar um escudo mental tão firme que nada externo consiga te desestabilizar. Vamos falar sobre como calar as vozes que limitam, alimentar as que inspiram e manter o foco mesmo quando o caos tenta te puxar para baixo. Porque no fim das contas, a mente é o seu maior aliado, desde que você aprenda a ser o comandante dela, e não o refém. Os inimigos invisíveis da mente. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que os maiores inimigos do sucesso não estão fora da gente, estão dentro. E o pior é que eles são sorrateiros, quase invisíveis. Eles não chegam de espada na mão, chegam em silêncio, com cara de preocupação, e se instalam na mente sem pedir licença. Os nomes deles? Dúvida, medo, comparação e pressa. A dúvida é o primeiro deles. Ela se disfarça de prudência, mas é veneno puro. Te faz questionar o que já sabe, duvidar do que sente e frear o que já estava pronto para acontecer. É a voz que diz, será que você consegue mesmo? E quando você escuta demais, começa a acreditar que não. A dúvida é o ladrão de futuros promissores. O medo vem logo atrás, com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer se você usar demais. Ele pinta monstros que não existem, cria histórias que nunca vão se realizar e te convence de que o conforto é mais seguro do que o crescimento. Mas o que ele não te conta é que ficar parado também é arriscado, só que o preço é invisível, o arrependimento. Aí aparece a comparação, o sabotador com cara de inocente. Você olha para os lados, vê os outros avançando e começa a achar que está atrasado. Esquece do seu tempo, da sua rota, da sua história. E o mais cruel é que a comparação te faz perder o foco no que realmente importa, você mesmo. E por fim, a pressa. A armadilha moderna. Ela te faz acreditar que tudo precisa acontecer agora, e se não acontecer, acabou.
É ela que transforma o processo em tortura e a jornada em ansiedade. Mas o sucesso não é micro-ondas, é fogo lento. Quem tem paciência domina o jogo. Esses 4 inimigos vivem rondando nossa cabeça, esperando um momento de distração para tomar o volante. Mas quando você aprende a reconhecê-los, algo muda, você começa a perceber que eles só têm poder se você der atenção. No fim, blindar a mente é isso, aprender a identificar os sabotadores antes que eles te convençam a desistir. Porque a dúvida paralisa, o medo limita, a comparação confunde e a pressa destrói, mas uma mente consciente vence todos eles. A arte de domar a mente e criar com clareza. Se tem uma coisa que aprendi na Marran é que a mente é uma fera indomável. Se você não assume o controle, ela te arrasta para o buraco da distração. E quando o assunto é criar, foco e disciplina são tudo. Só que, diferente do que dizem por aí, disciplina criativa não é rigidez, é ritmo, é saber dançar com as ideias sem deixar que elas te dominem. A primeira técnica que mudou meu jogo foi a do ambiente mental limpo. Antes de começar qualquer coisa, eu desligo o barulho, celular, notificações, gente falando. Criação e caos não combinam. Quando você silencia o mundo, a clareza aparece. É impressionante como as ideias fluem quando você cria espaço para elas existirem. Outra prática que me salvou foi o que eu chamo de modo bloco. Divido o dia em blocos de atenção total. Durante aquele tempo, foco 100% no que estou fazendo. Sem redes sociais, sem distrações. Parece simples, mas esse tipo de concentração profunda cria resultados incríveis. O segredo não é fazer mais, é fazer presente. Para manter o foco a longo prazo, uso uma técnica emocional, relembrar o porquê. Quando bate o desânimo, eu fecho os olhos e visualizo o motivo de estar fazendo tudo isso. A mente precisa de direção emocional. Sem propósito, qualquer distração parece mais interessante. Foco é emoção guiada por clareza. E tem uma que eu amo, a regra dos 15 minutos. Quando a preguiça tenta me sabotar, eu digo para mim mesmo, só 15 minutos e eu paro. E, claro, nunca paro. Porque o começo é a parte mais difícil, depois que a roda gira, o cérebro entra no fluxo e a criatividade toma conta. Por fim, vem o segredo que pouca gente fala, descanso também é disciplina. A mente precisa respirar para continuar criando. Quando você para, o inconsciente trabalha. Às vezes, a melhor ideia vem enquanto você toma banho ou caminha sem pensar em nada. No fim das contas, manter foco, clareza e disciplina criativa é sobre treinar o cérebro para ser seu aliado, não seu sabotador. É construir um sistema interno onde inspiração e ação andam de mãos dadas. E quando isso acontece, meu amigo, o impossível começa a parecer só questão de tempo. Parte 3, do invisível ao concreto. Chega o momento em que pensar já não basta. Sonhar é bonito, visualizar é poderoso, mas o verdadeiro jogo começa quando você transforma o invisível em concreto. É aqui que a imaginação encontra ação, e a ideia vira resultado. Durante muito tempo eu vivi preso no mundo das ideias. Eu pensava, planejava, imaginava, mas nada realmente mudava. Foi quando percebi que o universo só responde a quem age, não a quem só pensa. As ideias são energia, mas a ação é o fio que liga essa energia à realidade. É o que transforma pensamento em experiência, visão em conquista. O mais interessante é que o processo de materializar um sonho é quase mágico, mas nada tem a ver com sorte. Tem a ver com clareza mental, consistência e coragem para agir mesmo sem garantia de sucesso. É sobre dar o primeiro passo, mesmo que o chão ainda não tenha aparecido. Nessa parte do livro, quero te mostrar como trazer suas ideias para a vida real, como colocar a mente e o corpo em sintonia para construir algo que antes só existia dentro de você. Vamos falar sobre execução, disciplina criativa, estratégia e propósito, tudo o que transforma pensamentos soltos em resultados sólidos. Porque no fim, o que separa quem sonha de quem realiza é simples, a ação. E quando você entende que o invisível só ganha poder quando se torna concreto, percebe que o sucesso não é mágica, é método. Capítulo 7. Transformando ideias em resultados reais. Chega uma hora em que sonhar deixa de ser suficiente.
A mente já fez o trabalho dela, o coração já acreditou, agora é hora de agir. Porque a ideia que não vira ação é como uma semente esquecida na gaveta, tem potencial para dar frutos, mas nunca vai florescer se não tocar o chão. Eu demorei para entender que o universo não recompensa quem só pensa bonito, e sim quem coloca a mão na massa. É no atrito entre a intenção e o movimento que a mágica acontece. Quando você age, o mundo reage. A ação é o tradutor das ideias, o que transforma o invisível em palpável, o abstrato em resultado. E o mais curioso é que, no começo, quase nada parece funcionar. A mente tenta te sabotar, o medo aparece, o perfeccionismo dá o ar da graça. Mas é só quando você insiste, ajusta e continua, que o jogo vira. Ideias não precisam nascer perfeitas, elas precisam nascer vivas. Neste capítulo, eu quero te mostrar como tirar seus projetos da cabeça e colocar no mundo. Vamos falar sobre como planejar sem travar, como começar pequeno e ganhar tração, e principalmente, como manter o fogo aceso quando o caminho parecer longo demais. Porque no fim, a diferença entre quem sonha e quem realiza é simples: uns esperam a oportunidade perfeita, outros criam a própria chance. E é assim, passo a passo, ideia por ideia, que o invisível se transforma em concreto. Da faísca ao resultado, o caminho em 4 passos. Tudo começa com visão. Feche os olhos e veja o futuro pronto, quem você ajuda, o que entrega, como as pessoas se sentem. Descreva o final antes do começo. Anote em uma frase simples e forte. Se não cabe em uma frase, não cabe na sua agenda. A visão é o norte, sem ela, qualquer caminho cansa. Depois vem o plano. Quebre o sonho em pedaços mastigáveis: meta, marco e próxima ação. Meta é o destino, lançar em 60 dias. Marcos são as placas na estrada: esboço, protótipo, validação, venda. Próxima ação é o passo de agora: ligar para 3 clientes às 15 horas. Planejamento bom cabe numa página e termina com um verbo. Hora de ação. Pare de ensaiar, teste pequeno, rápido e barato. Publique a versão simples, converse com clientes reais, cobre o primeiro pagamento. Não espere ficar perfeito, feito ensina o que perfeito esconde. Ajuste no caminho. A ação é o tradutor da ideia, tira do papel e coloca no mundo. Sem consistência, tudo desanda. Crie um ritual diário de 45, 90 minutos só para sua ideia, mesmo horário, mesmo lugar, zero distração. Conte progresso, não horas. Pequenos passos diários viram saltos mensais. Quando bater preguiça, use a regra dos 15 minutos. Começa, e o ritmo te carrega. Fechando o ciclo, visão clareia, plano organiza, ação valida, consistência escala. Se travar, volte um passo. Visão turva? Reescreva. Plano confuso? Simplifique. Ação travada? Reduz o próximo movimento. Consistência quebrada? Retorne ao ritual. O jogo é repetir o ciclo até a ideia ganhar corpo, cliente e caixa. No fim, tirar uma ideia do papel é menos glamour e mais método. Visão, plano, ação e consistência, 4 engrenagens, um motor. Gire hoje. O mundo recompensa quem transforma a faísca em fogo. Treinando a mente para executar, o ginásio invisível das ideias. A verdade é que a mente precisa de treino para agir, do mesmo jeito que o corpo precisa para ficar forte. Ter boas ideias é ótimo, mas transformar isso em ação exige músculo mental. E, acredite, isso se constrói com prática diária. Então aqui vão exercícios mentais e práticos que eu mesmo uso para treinar a execução, e que mudaram o jogo para mim. O primeiro é o exercício dos 5 minutos de ação. Toda vez que a preguiça ou o medo quiserem te travar, promete para si mesmo que vai agir só por 5 minutos. Só isso. Começa. E o engraçado é que, quando você começa, o cérebro entra no modo movimento e não quer mais parar. A inércia é quebrada, e o fluxo começa. Outro exercício que uso é o pensa, sente, faz. Antes de agir, eu paro por alguns segundos, visualizo o resultado e me conecto emocionalmente com o porquê daquilo.
Quando o sentimento e o pensamento se alinham, a ação flui leve. É como se o corpo recebesse o comando direto do coração. Execução sem emoção é esforço, execução com propósito é energia. Tem também o ritual do pequeno avanço. Escolhe uma microação por dia, uma ligação, um parágrafo, um ajuste, qualquer coisa, e marca no papel. Ver o progresso visível cria uma recompensa mental. E o cérebro ama a recompensa. Pequenos passos diários criam um ritmo que vira hábito. E o que talvez seja o mais poderoso, o treino da clareza mental. Todo início de dia, escrevo 3 coisas simples: o que eu quero, por que quero e o que posso fazer hoje para chegar mais perto. Isso alinha o foco. A mente precisa de direção, senão se perde em distrações disfarçadas de urgência. No fim das contas, treinar a execução é isso: criar pequenas práticas que te mantêm em movimento. Quanto mais você age, mais natural a ação se torna. A mente deixa de duvidar e passa a confiar. E é nessa confiança silenciosa que as ideias param de ser só ideias e começam a virar resultados reais. Capítulo 8 – O poder do ambiente e das conexões. Um dia eu ouvi uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça: você é a média das pessoas com quem mais convive. No começo, confesso que achei clichê. Mas, com o tempo, entendi o peso disso. Porque a verdade é que seu ambiente e suas conexões moldam sua mentalidade, sua energia e, inevitavelmente, seus resultados. A gente é como uma esponja, absorve o jeito de pensar, falar e agir de quem está por perto. Se você anda com gente que reclama, começa a reclamar também. Se anda com quem cria, você passa a acreditar que também pode criar. O ambiente é o palco onde suas ideias crescem ou morrem. Eu percebi que o segredo não é só ter uma boa ideia, mas estar no lugar certo, com as pessoas certas, na energia certa. Quando você se cerca de gente que pensa grande, algo dentro de você se expande. É como se sua mente começasse a operar num novo nível de frequência, onde sonhos parecem possíveis e as ações ganham força. Mas isso não é sobre interesse, é sobre sintonia. Sobre trocar ideias que inspiram, sobre aprender com quem já chegou lá e, principalmente, sobre ajudar quem está vindo atrás. Porque as conexões certas não sugam, elas multiplicam. Neste capítulo, eu quero te mostrar como o ambiente pode acelerar ou sabotar sua jornada. Quero te fazer repensar com quem você compartilha seus planos, o que consome, onde passa seu tempo e como isso afeta diretamente o tamanho dos seus resultados. Porque, no fim, o sucesso não é um caminho solitário, é um ecossistema. E quando você aprende a construir o seu, o impossível começa a ter endereço certo, o seu. O espelho invisível do ambiente. Demorou para cair a ficha, mas hoje eu sei, as pessoas e os contextos moldam o nosso pensamento sem a gente nem perceber. É quase como um espelho invisível, você convive tanto com alguém que começa a repetir expressões, comportamentos, até o jeito de enxergar o mundo. E o mais louco é que isso vale para tudo: dinheiro, sucesso, relacionamentos, propósito. O ambiente é um campo energético poderoso. Se você anda com gente que reclama, você entra na sintonia da reclamação. Se vive em lugares que te lembram escassez, sua mente vibra escassez. Mas quando você se cerca de pessoas que sonham grande, que falam de futuro, que acreditam no possível, seu cérebro muda de frequência. É como trocar o canal mental da limitação para a abundância. Eu vivi isso na pele. Quando comecei a andar com pessoas que pensavam diferente, que viam oportunidade onde eu só via problema, minha mente abriu. De repente, o que antes parecia difícil começou a fazer sentido. Eu percebi que o pensamento é como uma planta, ele cresce melhor no solo certo. E o mais interessante é que nem sempre é preciso mudar de cidade ou de trabalho para mudar de contexto, às vezes basta mudar de conversa. Trocar o não dá por, e se der, escolher o que você consome, quem você escuta, o que você lê. Tudo isso alimenta ou empobrece sua mentalidade. No fim, o segredo é simples: seu ambiente é o espelho da sua mente. E quando você muda o que te cerca, seu pensamento muda junto. E aí, como mágica, mas não é mágica, a sua realidade muda também. A energia de quem pensa grande. Se tem uma coisa que muda tudo, é com quem você anda.
Pode reparar, quando você passa tempo demais com quem pensa pequeno, seu mundo encolhe. Quando se cerca de quem pensa grande, ele se expande. É automático. A mentalidade é contagiosa, e o ambiente certo é como um combustível invisível que te faz acelerar sem nem perceber. Eu já vivi os dois lados. Já andei com pessoas que só falavam de problemas, contas e política, e, sem perceber, comecei a pensar igual. Tudo parecia difícil, pesado, distante. Mas quando comecei a conviver com gente que sonhava alto, empreendia, acreditava no impossível, algo dentro de mim despertou. Era como se minha mente dissesse, se eles podem, por que eu não? Cercar-se de quem pensa grande é um atalho poderoso. Essas pessoas têm uma energia diferente, elas não reclamam, resolvem. Não competem, colaboram. Não te puxam para baixo, te empurram para cima. Elas te desafiam a ser mais, a sair da zona de conforto, a olhar para o futuro com coragem. Estar perto de gente assim te força a crescer, nem que seja por osmose. É como uma fogueira, quanto mais você se aproxima, mais quente fica. A mente também pega fogo perto de quem brilha. Quando você se conecta com pessoas que acreditam em abundância, o impossível perde força e o possível ganha forma. Então, se eu pudesse te dar um conselho simples e direto, seria esse: escolha bem quem ocupa o seu círculo. Se quer crescer, fique perto de quem te faz olhar para cima. Porque o pensamento grande é como uma chama, se você andar com quem carrega fogo, uma hora você também começa a incendiar seus próprios sonhos. Capítulo 9. O ciclo do sucesso: criar, testar, ajustar, crescer. Com o tempo eu percebi que o sucesso não é um destino, é um ciclo. Ele não acontece de uma vez, ele se repete, se renova e se aperfeiçoa. É como uma roda que nunca para de girar, criar, testar, ajustar e crescer. Simples assim. Mas é nessa simplicidade que mora a genialidade. Eu já tentei pular etapas. Quis crescer sem testar, criar sem ajustar, acertar de primeira. E, claro, me frustrei. Foi então que entendi que o sucesso é um processo vivo, e quem aprende a dançar com esse ciclo, em vez de lutar contra ele, cresce de forma natural. Porque a verdade é que ninguém acerta sempre, o que diferencia os grandes é a capacidade de melhorar rápido. O segredo está em criar com coragem, testar com curiosidade, ajustar com humildade e crescer com consciência. É um movimento contínuo, onde cada erro vira lição, e cada tentativa te coloca mais perto do acerto. Quem entende o poder desse ciclo não tem medo de recomeçar, porque sabe que cada volta traz um novo nível de clareza e resultado. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como aplicar esse ciclo na prática, na sua vida, no seu negócio, nos seus projetos. Vamos falar sobre como transformar falhas em combustível, como usar o teste como ferramenta de evolução e como crescer de forma sustentável, sem se perder no processo. Porque, no fim, o sucesso não é uma linha de chegada. É uma espiral que te leva cada vez mais alto. E quanto mais você gira, mais forte fica. O jogo infinito de ficar melhor todos os dias. Demorei um tempo para entender isso, mas melhorar é mais importante do que vencer. Porque quem busca vencer uma vez, para. Mas quem busca melhorar, cresce para sempre. A mentalidade de melhoria contínua é o que separa quem estagna de quem evolui, é o segredo silencioso por trás de toda história de sucesso duradouro. Eu já fui o tipo de pessoa que queria tudo para ontem. Queria resultado rápido, sem erro, sem tropeço. Mas a vida me ensinou, com paciência e umas boas quedas, que o verdadeiro progresso vem dos pequenos ajustes diários. É tipo afinar um instrumento. Você não faz uma vez e pronto, faz todos os dias. O sucesso é afinado no detalhe. A mentalidade de melhoria contínua começa com uma escolha simples: parar de buscar perfeição e começar a buscar progresso. Não é sobre ser o melhor, é sobre ser melhor que ontem. Um pouco mais claro, um pouco mais disciplinado, um pouco mais confiante. E essa soma de poucos vira uma diferença gigantesca com o tempo. Um truque que me ajuda é o que eu chamo de olhar de aprendiz. Todo dia eu me pergunto: o que posso aprender hoje que vai me deixar 1% melhor? Pode ser uma leitura, uma conversa, um erro que ensina,
um teste que dá errado. Tudo é aula. A vida é uma escola para quem decide continuar curioso. E o mais bonito dessa mentalidade é que ela tira o peso do erro. Quando você entende que está sempre aprendendo, o fracasso perde o poder de te travar. Ele vira parte do processo. E, no fim, cada ajuste, cada tentativa, cada recomeço te deixa mais afiado. Porque o segredo dos grandes não é acertar de primeira, é nunca parar de ajustar. E quando você entra nesse jogo infinito de ficar melhor todos os dias, o sucesso deixa de ser um objetivo e vira um estilo de vida. Falhar rápido, aprender mais cedo. Por muito tempo eu achei que fracasso era o fim da linha. Que errar era sinônimo de incompetência, de vergonha, de não sirvo para isso. Até que percebi que o erro, na verdade, é o melhor professor que existe, desde que a gente não demore demais para encontrá-lo. Falhar rápido é uma forma de aprender rápido. Eu lembro quando comecei a colocar minhas ideias em prática. Eu queria que tudo saísse perfeito, sem falhas, sem riscos. Resultado? Eu travava. E o tempo passava. Até que um dia entendi, enquanto eu estava ocupado tentando evitar o erro, tinha gente errando, aprendendo e avançando 10 passos na minha frente. Quem falha rápido, descobre o que funciona antes dos outros. Falhar rápido não é sobre ser descuidado, é sobre ser corajoso o bastante para testar. É entender que cada tentativa encurta o caminho até o acerto. É trocar a vergonha pela curiosidade, olhar pro erro e pensar, ok, o que isso está tentando me ensinar? Porque, no fim das contas, a vida não pune quem erra, ela pune quem não tenta. Eu gosto de pensar que o sucesso é uma receita que só se acerta errando a dosagem algumas vezes. Você mistura, experimenta, ajusta. Até que um dia, dá certo. E quando dá, parece sorte. Mas não é. É aprendizado acumulado, é experiência embutida em cada tentativa frustrada. Então, se tem uma ideia, um projeto, um sonho, testa logo. Se for para errar, que seja hoje. Quanto mais cedo você falha, mais cedo você entende o que não funciona, e mais rápido encontra o que dá certo. Porque, no fim, o fracasso não é o oposto do sucesso, é o atalho para chegar até ele. Conclusão: o verdadeiro milhão. Depois de tudo que vivi, aprendi que o verdadeiro milhão não começa na conta bancária, começa na cabeça. É engraçado, porque a gente passa a vida inteira acreditando que enriquecer é sobre dinheiro, quando na verdade é sobre consciência. É sobre entender que o que te faz próspero não é o que você tem, é o que você acredita ser capaz de criar. Eu já quis resultados rápidos, conquistas grandes, números impressionantes. Mas nada disso trouxe paz enquanto minha mente ainda vivia em escassez. O que mudou tudo foi perceber que riqueza é estado interno, uma combinação entre visão, mentalidade e ação. Quando isso se alinha, o dinheiro vira consequência. O verdadeiro milhão é acordar com propósito, dormir com gratidão e viver sabendo que você tem poder de transformar qualquer ideia em realidade. É quando você entende que não precisa provar nada para ninguém, só continuar crescendo, aprendendo e multiplicando o que carrega por dentro. Nesse ponto da jornada, eu posso te dizer com certeza, o ouro de verdade é invisível. Ele mora nas ideias, nos hábitos, na fé, na mentalidade que você constrói todos os dias. Porque quando a mente enriquece, o resto só acompanha. No fim das contas, ser milionário é muito mais do que ter, é sobre se tornar. E quando você se torna, o universo inteiro começa a trabalhar para te entregar o que já é seu por direito. Os milhões que moram na cabeça. Se tem algo que a vida me ensinou, às vezes na marrã, é que os verdadeiros milhões não estão na conta, mas na cabeça. Pode parecer papo motivacional, mas é pura realidade. Já vi gente com muito dinheiro vivendo como se fosse pobre de espírito, e gente com pouco transformando cada dia em um tesouro. A diferença não está no saldo bancário, está na forma de pensar. A mente é o cofre mais valioso que existe. É nela que se guardam as ideias, as crenças e as decisões que moldam tudo ao redor. Se a mente acredita na escassez, nenhuma fortuna é suficiente. Mas se acredita na abundância, o universo inteiro conspira para te mostrar que sempre há mais. É impressionante como o mundo responde ao que a gente carrega por dentro.
Quando entendi isso, parei de correr atrás do dinheiro e comecei a correr atrás de mim mesmo. Porque o dinheiro, no fim das contas, é só o espelho do que a gente se torna. A mente milionária cria o resultado milionário, nunca o contrário. O dinheiro não faz você pensar como rico, é pensar como rico que faz o dinheiro vir. Então, se tem algo que eu quero deixar como fechamento, é isso: cuide da sua mente como quem cuida de uma mina de ouro. Alimente-a com conhecimento, silêncio, fé, visão e coragem. Porque quando você domina o que acontece dentro, o que acontece fora se ajusta sozinho. O segredo não é ter mais, é ser mais. E quando você entende isso, percebe que os milhões sempre estiveram aí, dentro da sua cabeça, esperando para serem despertos. A última faísca. Se eu pudesse resumir tudo o que aprendi nessa jornada em uma única ideia, seria isso: as ideias são o início de tudo, mas só viram realidade nas mãos de quem tem coragem de sustentá-las. A vida é cheia de gente com pensamentos brilhantes, sonhos enormes e planos incríveis, mas poucos têm o fôlego de acreditar até o fim. Eu já fui um desses que começava cheio de empolgação e, no meio do caminho, deixava a chama apagar. Hoje eu entendo que ideia nenhuma sobrevive sozinha, ela precisa de ação, de consistência, de fé. Precisa de alguém que olhe para ela e diga: eu ainda acredito em você, mesmo quando nada parece dar certo. É engraçado como o universo recompensa quem não desiste. Parece que ele testa a gente no limite, só para ver se a fé é verdadeira. E, quando você persiste, algo muda. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem e as coisas começam a fluir. O sucesso não vem para quem tem as melhores ideias, mas para quem tem a mente mais firme. Então, se você chegou até aqui, leva isso no coração: não é sobre ter todas as respostas, é sobre não parar de tentar. O mundo precisa das suas criações, dos seus sonhos e da sua visão única. Porque, no fim, ideias não faltam. O que falta é quem acredite nelas até o fim.